Fala galera do YouTube e futuro biólogos e possivelmente biólogos, aqui quem está falando é o Tomazini e vamos estudar para concurso público para a função de biólogo, certo? Para a profissão exercer a função de biólogo, certo? Certo. Vamos seguir um padrão vendo cadernos de concursos anteriores para ter uma noção do que podemos enfrentar para um próximo concurso. Geralmente se segue algum padrão. Eu gosto de ver o caderno das provas anteriores da como é que é mesmo o nome que fala? O quadro que vai estar aplicando a prova. A empresa que vai estar aplicando a prova, no caso, né? Eu costumo olhar os cadernos anteriores, mas por curiosidade eu olho cadernos de outras empresas, de outros concursos, certo? Aqui segue o caderno, vamos seguir rapidamente aqui para não perdermos tempo. Caderno padrão, a maioria dos concursos segue o mesmo padrão de... Tem língua portuguesa, muitos concursos para biólogo tem língua portuguesa. Então vamos seguir aqui rapidamente. Língua portuguesa. Leia o texto abaixo para responder as questões de 1 a 7. Câncer é a principal causa de morte nos países ricos, diz estudo. Aqui. As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de mortalidade entre os adultos de meia idade no mundo, mas nos países ricos, o câncer é o maior causador de mortes, afirmam dois estudos publicados na revista médica The Lancet. Eu acho que é isso. É provável que o câncer se transforme na causa mais comum de morte no mundo nas próximas décadas, afirmam os pesquisadores. As doenças cardíacas representam mais de 40% das mortes no mundo, ou seja, quase 17,7 milhões de óbitos em 2017. Já o câncer respondeu por 26% das mortes. Entretanto, nos países ricos, o câncer mata mais do que as doenças cardíacas. O câncer mata mais do que as doenças cardíacas. As pesquisas, de acordo com as pesquisas, os habitantes dos países pobres têm 2,5 vezes mais possibilidades de morrer vítimas de doença cardíaca que os moradores das nações ricas, apontam os resultados. No total, 70% dos casos de doenças cardíacas no mundo se devem a fatores alteráveis de risco, como os metabólicos, colesterol elevado, obesidade, diabetes, enfim. Questão 1. Sobre o texto e seu contexto, analise. Aqui, vamos ver aqui o que seria verdadeiro ou falso, né? As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de mortalidade entre os adultos de meia idade nos países ricos. É verdadeiro, esse fato é verdadeiro. Está concretizado que nas próximas décadas o câncer se transforme na maior causa de morte no mundo. Segundo pesquisadores, não, de acordo com o texto, essa afirmação é falsa. Cuidado lá, hein, galera. Em 2017 foram registrados no mundo quase 17,7 milhões de óbitos devido a doenças cardíacas. Verdadeiro. Essa informação, de acordo com o texto, é verdadeiro. Aqui está dizendo para julgar os itens acima em verdadeiro ou falso, em seguida assinale alternativa. Já entendemos isso. Então, pelo verdadeiro, falso, verdadeiro é a alternativa D. Alternativa D. Questão 2. Assinale a alternativa que representa corretamente uma palavra retirada do texto, acentuada pela seguinte regra. Acentua-se as palavras paroxítonas, terminadas em ditongo.
Países, linha 3, não. Câncer, não. Quem se recorda com o texto sabe. Médica, não. Óbitos, não. Alteráveis, linha 19. Alteráveis. Fatores alteráveis de risco, como os metabólicos. Alternativa E, galera. Alteráveis, linha 19, de acordo com o texto. Questão 3. Em relação à pontuação do texto, julgue as afirmativas abaixo em verdadeiro ou falso. Já vimos que essa empresa gosta muito desse verdadeiro e falso. Em seguida, assinale a alternativa com ordem correta das respostas de cima para baixo. Manteria o sentido original do texto se acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a palavra cardiovasculares na linha 1. Não. Não, na linha 1, doenças cardiovasculares continuam sendo A. Não, não há necessidade. É falso. Alternativa falsa. As vírgulas que isolam a palavra mas, linha 3, poderiam ser substituídas por travessões, sem alteração de correção gramatical do trecho. Não, travessão não faz parte, não faz mesmo serviço que a vírgula, vamos dizer assim. É falso também, linha 3, olha lá. Não. A vírgula é presente imediatamente após entretanto, linha 12 é obrigatória. Linha 12, temos aqui 10, mortes. Entretanto, nos países ricos, sim, verdadeira. Começou a chover. Então é a alternativa D aqui, gente, na questão 3. Falso, falso e verdadeiro, tá? Vamos para a questão 4, sem blá blá blá. Bora. Sobre a partícula Q, linha 6, é correto afirmar que ela introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta? Não. Para quem lembra a linha 6, olha lá. É provável que o câncer se transforme na causa, certo? Opa. Aqui. Não, A1 não. Oração subordinada substantiva completiva nominal não. Oração subordinada substantiva subjetiva. Substantiva subjetiva. Alternativa C. Eu acho que é essa, hein, gente? Oração subordinada substantiva predicativa, não. Oração subordinada adjetiva restritiva, também não. É a C. Questão 4, alternativa C. Oração subordinada substantiva subjetiva. Questão 5. Todas as alternativas a seguir são sinônimas da palavra provável. Linha 6. Já acabamos de ler, né? Não poderia, contudo, substituí-la devido ao erro ortográfico. A seguinte, né? Então, na questão 5, plausível, não. Possível, não. Presumível. Viável, razoável. Aí a correta seria a alternativa C, presumível. Tá bom? Vamos seguir. Caso alguma dúvida de regras das questões de português, procurem dar uma pesquisada, que eu estou dando uma resposta rápida, sem explicação, mais ou menos para você ter uma noção do caderno de concurso. Então é um estudo para a noção de caderno de concurso e possivelmente para quem tem um entendimento da língua portuguesa já absorve, certo? Certo. Questão 6. As doenças cardíacas representaram mais de 40% das mortes no mundo. Linha 8 e linha 10. Para quem lembra do texto, é correto afirmar que o período acima, retirado do texto, é... Vamos ver aqui. A simples, formado por uma oração apenas. Sim, seria isso. Vamos ver.
Composto formado por uma oração coordenada assindética e uma oração coordenada sindética. Não. Não. Composto formado por uma oração coordenada sindética. Oração coordenada sindética. Não, nada a ver. Composto formado por uma oração principal. Não. Uma oração subordinada adjetiva. Não. E composto formado por uma. Não. Principal, uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Não. Das 6, o correto é a alternativa A. É correto afirmar que o período acima retirado do texto é simples, formado por uma oração apenas. Certo? As doenças cardíacas representaram mais de 40% das mortes no mundo. Questão 7, que acredito que é a última questão que usa o texto. As doenças cardiovasculares sendo principal causa de mortalidade entre os adultos de meia idade no mundo. Linhas 1 a 3. Assinala a alternativa que os termos destacados não exercem função sintática alguma no período retirado do texto. Essa questão ela foi nula, porque acredito que ela teve ou todas erradas, ou algumas certas, entrou em divergência entre as linhas. Então essa questão ela foi anulada. Vamos para a questão 8. Assinale o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Certamente há um para eles terem discutido. Aqui, gente, certamente há um. Alternativa C. Porque com acento circunflexo. Seria o chapeuzinho que o pessoal fala, né? Certamente há um porquê para eles terem discutido. Da letra C. Porque junto com acento circunflexo no E. Aqui a alternativa 9. O cigarro é muito prejudicial à saúde humana. A crase foi empregada no trecho acima pela seguinte justificativa. Alternativa A. A contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino. Certo? O cigarro é muito prejudicial à saúde humana. Então, a crase foi empregada no trecho acima pela seguinte justificativa. A contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino. Certo? Alternativa. Questão 10. O alimento envenenou boa parte do reino. Os termos destacados exercem função sintática de... Aqui a letra C, objeto direto. Seguindo para a questão 11, são fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, exceto alternativa A. A água é um bem de consumo público e bem do Estado. São fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Exceto a letra... É a A, né? Isso. A água é um bem de consumo público e bem do Estado. Questão 12. O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos... Letra A. Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Gente, tomara que o áudio não esteja sendo prejudicado pela chuva. Entre os principais filos de... Opa! Chegou na área, hein? Vamos lá, biólogos! Vamos lá, futuro biólogos! Questão 13. Entre os principais filos de protozoários de vida livres, não se enquadra entre os do filo
Sarcomastigofora, certo? Seria a alternativa. Esta questão foi nula. Esta questão foi nula, infelizmente. Eu fiquei todo empolgado lendo ela. Sinto muito, gente. Questão nula é questão nula. Se for o caso, vocês quiserem pesquisar, fiquem à vontade. Questão 14. Sobre os diferentes gêneros e famílias virais, a família Reoviridae inclui a alternativa C, vírus como a diarreia infantil viral, nanismo do arroz. Eu não posso atender porque eu estou estudando. Considere os itens a seguir com relação aos gêneros de vírus de plantas. Questão 15 é a E. A 1 e a 4 apenas está correto aqui. Família Caulimoviridae, gêneros Caulimovírus, seria isso, Cavemorivírus, Badinavírus, certo? Família Geminiviridae, gêneros Begomovírus, Curtovírus, são vírus de DNA como genoma os apresentados na 1 e na 4. É isso? É isso. Na 1 e na 4. Seguimos aqui para responder as questões de 16 a 19. Considere imagens da célula vegetal a seguir. Opa, célula vegetal. Olha aí, aqui a membrana, parede celular, ok. Vamos lá, gente. Sobre as organelas, cloroplasto e váculo, elas são representadas na imagem pelos números letra B, 5 e 4. 5 é esta daqui e a 4 seria quase o núcleo. Quase eu disse. Vamos lá, questão 17. 1, 2 e 3 representam respectivamente as organelas. Alternativa E, ribossomo, glioxomo e mitocôndria. A 1, a 2 e a 3. Ai, que bonito. Sensacional. Questão 18. O retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi são representados respectivamente pelos números. Questão 18, letra D, 7, 8 e 6. 7, 8 e 6. Sensacional, muito bom. Questão 19. Em algumas células vegetais, principalmente em sementes oleaginosas, é possível observar a presença de... Aqui eu tenho a questão 19, a letra A, é a 2. A 2 o que é, gente? A 2 está aqui, ó. A 2 está aqui. Na questão, Opa! Calma, aqui, a questão 2, na questão 17, ó. É a letra E. É o glioxomo. Essa bolinha aqui. Aqui, então, é o glioxomo, né? Letra A. Em algumas células vegetais, principalmente em sementes oleaginosas, é possível observar a presença do glioxomo. Essa estrutura classificada como microcorpo participa do processo de conversão de lipídios em açúcares. Letra A, né? Questão 20. Na esquistossomose Manzoni,
O período entre a penetração da cercária até o aparecimento de ovos nas fezes, formas detectáveis, aproximadamente 43 dias, é denominado período 20, alternativa A, pré-patente. Entenderam, pessoal? Na ectossomose Manzoni, o período entre a penetração da cercária, que seria o bichinho lá, até o aparecimento de ovos nas fezes, formas detectáveis, aproximadamente 43 dias, é denominado período pré-patente. Vamos lá. Para quem não sabe, a ectossomose é aquela doença da barriga d'água. É exemplo de zoantroponose. Questão 21, alternativa C, ectossomose. Olha aí, uma ligada com a outra, hein? Sensacional. Questão 22. A estiagem já dura 80 dias em Mato Grosso do Sul e a baixa umidade do ar provoca o aumento de incêndios em vegetação. A Polícia Militar Ambiental, a PMA, tem feito uma série de resgates a animais silvestres aqui que forem feridos de áreas queimadas nas últimas 2 semanas em Coxim. O primeiro caso foi o de uma anta resgatada no dia 16 deste mês. Segundo a PM, a Polícia Ambiental, os policiais capturaram a anta em um sítio próximo ao município. Após o animal aparecer na propriedade, ela estava com ferimentos nas patas e parte da paleta, causados por queimaduras. Ela foi encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, CRAS. Não é o de apoio, né? Seria o de animais aqui. Campo Grande. E continua em tratamento. Não vamos nos confundir com esse CRAS aqui, hein, gente? Uma coisa, outra coisa. O fato descrito pela reportagem acima é um exemplo de 22, alternativa D. Sinantropia. Dúvidas do que é sinantropia? Pesquisem. Habitat é o ecossistema local ou órgão onde determinada espécie ou população vive. Exemplo, os ascaris lumbricoides têm por habitat o 23Z, intestino delgado humano. Nossa, gente. Terrível. Tipos sanguíneos, olha aí. Questão 24. Temos os tipos sanguíneos, aglutinogênio, aglutinina e frequência. Tá. Aqui está dizendo, considerando a tabela, é correto afirmar que aqui é 24E. 24E, de acordo com a tabela, EB mais e B menos possuem aglutinina anti-A. Certo? Olhar a tabelinha, ó. Olha lá, B mais e B menos. Tem a porcentagem. É uma tabelinha aqui, poderemos saber como funciona mais pra frente. Vamos lá, próxima questão 25. Considerando a tabela da questão anterior, quais tipos de sangue podem receber O negativo? 25, alternativa E. Todos os tipos de sangue podem receber o O negativo. Abençoada a pessoa que tem esse sangue. O meu é O positivo. Ninguém me perguntou. Questão 26, bora. A probabilidade de que um indivíduo que carrega um determinado alelo
um determinado alelo mutante venha a produzir progenia que também comporte o alelo denomina-se a questão 26, alternativa B, adaptação. Vamos repetir. A probabilidade de que um indivíduo que carrega um determinado alelo mutante venha a produzir progenia que também comporte o alelo denomina-se questão 26, alternativa B, adaptação. Beleza? Beleza. Questão 27. Tá acabando, gente, mas tenha prazer de estudar, tenha prazer. Falar, que pena que tá acabando. Muito bem. Questão 27. Em genética, compensação de dosagem é o conceito para... Alternativa D, mecanismo pelo qual uma diferença na dosagem genética entre duas células é equalizada para as células XX. A expressão diminuída de um dos dois cromossomos X resulta em uma concentração do produto genético semelhante a uma célula XY. Certo? Certo. 28, questão 28. Uma das possíveis explicações para uma frequência inesperadamente alta de um gene deletério em uma população é 28, alternativa D, efeito fundador. É o efeito fundador. 29, questão 29. Definimos diquitioteno como alternativa E, o final da prófase durante a meiose 1 feminina, em que os oócitos fetais são parados antes da ovulação. Isso é o que definimos diquitioteno. Vamos lá, gente. Última questão, vamos lá. Questão de 30. De acordo com o novo Código Florestal, a Amazônia Legal compreende os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13º sul, seria sul dos estados de questão 30, alternativa A, Tocantins e Goiás. Gente, ficou meio vago essa última questão, vamos ler com calma, vamos analisar, saber se é grau, 13º, acredito que é 13º grau do ao sul, porque Tocantins e Goiás, né, sul, então faz um pouco sentido. É isso aí, galera. Acabou. Tem aqui as orientações finais, rascunho, como alguns cadernos de concurso público mostra. Vou fazer a parte 2, essa é a parte 1, de mais um caderno, de mais um concurso, incluindo mais um bônus de 10 questões de português de uma empresa que costuma dar concurso, que vai dar início a uma prova aí recentemente. Aí vocês fiquem atentos. Já estamos em 29 minutos. Obrigado para quem acompanhou, para quem estudou. Pesquisem com dúvida em algum elemento, em algum composto. Pesquisem, não fiquem com dúvida, certo? Aqui é uma passada rápida para ter uma noção do que vamos encarar. Beleza? Fiquem bem, estudem e até a próxima. Deixe seu joinha, compartilha e se inscreva no canal para mais conteúdos próximo disso. Geralmente o meu canal tem conteúdos aleatórios. Eu faço de tudo um pouco para não ficar monótono. Tchau!